Boa noite, graça e paz. Amém. Vocês estão bem? Amém. É isso aí. Estão todos bem. E vai ficar melhor ainda. Amém. Glória a Deus. Seu coração já está pronto. É uma terra fértil para receber a palavra. Eu creio nisso. Nesta noite, o seu coração será tomado pelo poder da palavra e você vai sair daqui diferente. Amém? Glória a Deus. Amados, é um privilégio poder ministrar a palavra e eu creio nesta noite que tudo que Deus tem para as nossas vidas, no que se refere à igreja, nós vamos alcançar, nós vamos chegar lá. E eu e você, nós somos aqueles que vai visualizar, ver, tocar, experimentar tudo que Deus tem para realizar em nosso meio. Amém? Eu tenho uma mensagem que foi colocada no meu coração e eu quero compartilhar contigo nesta noite, com cada um de vocês. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Romanos capítulo 4, verso 17. Romanos capítulo 4, verso 17. Aleluia. Aleluia, aleluia. Está escrito. É o que o texto vai dizer. Como está escrito: por Pai de muitas nações te constituí. Perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Amém? Feche seus olhos. Pai, eu te dou graças pela tua palavra. E eu creio que o espírito de sabedoria, de revelação, do pleno conhecimento do Senhor, está iluminando os olhos do nosso coração para a compreensão, entendimento da tua palavra, nos levando ao chamamento do Senhor para cada uma das nossas vidas. E por isso nós declaramos a tua palavra penetrando em nossos corações, avivando o nosso espírito para a boa obra que temos que cumprir. Pai, obrigado, porque nesta noite a tua palavra, a tua unção, o teu poder, ele começa a fluir, ele está fluindo, ele está tocando a minha vida, a vida de cada um dos meus irmãos, e nós vamos experimentar a boa obra do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero te encorajar a visualizar o que Deus tem para as nossas vidas como igreja. E se eu fosse colocar um tema para esta mensagem, seria dentro da visão de Deus. Você quer estar dentro da visão de Deus? Nós temos sido levados, conduzidos e inspirados pelo nosso pastor, pela visão desta igreja. E a visão de Deus para esta igreja, ela já se cumpriu. Ela já se cumpriu. Deus, ele chama as coisas que não são como já fossem. É dentro dessa convicção, é dentro desse conhecimento, é dentro desta palavra que nós estamos caminhando. Ele chama à existência as coisas que não são como já se fosse. Eu gostaria que projetasse a visão da igreja para nós lermos ela novamente, e isso ser fixado a cada dia no nosso coração. E a partir daqui nós vamos trazer algumas atitudes que nós precisamos realizar, tomar como decisão na nossa vida, para nós alcançarmos isso. Então a visão diz: ensinar e pregar a palavra da fé para transformar pessoas através do poder da palavra de Deus, para que assim alcance a vida de vitória prometida por Deus. Amém? Vamos ler juntos, para ficar firme no nosso coração? 1, 2, 3. Ensinar e pregar a palavra da fé para transformar pessoas através do poder da palavra de Deus, para que assim
alcancem a vida de vitória prometida por Deus. Amém? Diga comigo assim, prometida. A promessa de Deus, ela não falha. Quem pode falhar sou eu e você, mas Ele não. Então, eu quero te encorajar, não através de um espetáculo, de coisas naturais, mas eu quero te encorajar a crer na palavra, porque ela diz que nós podemos chamar a existência daquilo que não é, como já se fosse. Por isso, nós já temos a promessa de Deus se cumprindo na vida dessa igreja. Como está escrito, por Pai de muitas nações te constituí perante aquele no qual creu. Diga comigo, eu preciso crer. Mais uma vez, eu preciso crer. A saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como já se fossem. Abra também a sua Bíblia em Gênesis capítulo 17. Gênesis capítulo 17. A partir do verso 1. Você sabe que a visão, o desejo de Deus, ele é por uma multidão? Ele deseja uma multidão, uma igreja cheia, não estamos falando de número, mas de pessoas salvas, pessoas reconhecendo Jesus como o único suficiente Salvador, pessoas indo para o céu, tendo uma vida eterna. Deus é um Deus de visão, e a visão dele é uma visão de multidão. E Deus, ele tem essa visão desde o início ao fim das Escrituras, desde Gênesis a Apocalipse. Então, em Gênesis capítulo 17, a partir do verso 1, diz assim: sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito, e porei o meu concerto entre mim e te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abraão sobre o seu rosto, e falou Deus com ele, dizendo: quanto a mim, eis o meu concerto contigo, e serás pai de uma multidão de nações. E não se chamará mais o teu nome Abraão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai de multidão de nações te tenho posto. Amém? Então você pode ver que no verso 4 existe uma promessa: serás pai de uma multidão de nações. E os nossos olhos precisam estar voltados para promessas que Deus faz. Deus fez uma promessa para a Igreja Batista Ebenezer. Ele falou ao coração do nosso pastor, e essa promessa, ela já se cumpriu. Você percebe que em todo momento eu não vou dizer que ela vai se cumprir, ela já se cumpriu. Eu e você já estamos nessa promessa cumprida sobre a vida desta igreja. Como está escrito, conforme a promessa, conforme você viu nas estrelas, nas areias do mar, Deus, ele fez essa apresentação para Abraão: olhe para as estrelas, olhe para as areias do mar. E nós vamos caminhar. Deus disse: olhe para as estrelas, tente contar. Imagina aí na sua mente, nós que moramos numa região de praia, tente contar as areias do mar, tente contar as estrelas do céu. Gere esse retrato, essa imagem na sua mente. Lance isso no seu coração. Imprima isso no seu espírito. Diga assim: eu vou imprimir a realidade da promessa de Deus, do cumprimento da palavra dele, para esta igreja
no meu espírito. Em todos os momentos que você ver, ouvir, estar nesta igreja, você vai ver a promessa de Deus cumprida neste lugar. Lance no seu coração, imprima no seu espírito, solte com a sua boca e faça manifestar com esta fé. A fé que nos move, a fé que nos traz a cada domingo, a cada terça neste lugar, tem que ser uma fé com essa perspectiva. A visão, você consegue olhar para ela, você consegue ver, você consegue alcançar com os seus olhos espirituais. E eu tenho certeza que nós estamos caminhando nesse fluxo de fé e nós vamos ter ela tangível diante dos nossos olhos, diante das nossas mãos. A visão é o combustível para chegar lá. Diga comigo, a visão é o combustível para eu chegar lá. Percorrer o caminho até o destino futuro. Mais à frente, em alguns dias, em algum momento dessa história, nós vamos poder contar a história, poder contar os feitos de Deus realizados sobre a vida desta igreja. E eu quero compartilhar 3 atitudes que você deve gerar para alcançar esta visão. Amém? Primeira atitude, paixão. Se nós olharmos para os heróis da fé, nós vamos ver aqui que em todas as suas ações, em todo o seu empenho, você vê um nível de paixão, um nível de envolvimento, apaixonado, desejando realizar fervor naquilo que estavam fazendo. Hebreus capítulo 11, verso 1. Hebreus capítulo 11, verso 1. A fé é. O que a fé é? Firme fundamento ou certeza. Perceba comigo que fundamento, certeza, envolve um nível de paixão. Um nível de desejo ardente de fazer realizar. Para você criar um fundamento, você tem que gerar alguns esforços. Para você gerar fundamento, você precisa de certeza. E quando você se move em fundamentos, em certeza, você precisa colocar paixão, porque senão você desiste. A fé é firme fundamento ou certeza. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Antes dos fatos das coisas que não se vê, presta atenção nisso. Antes dos fatos. O que são fatos? Coisas que eu posso contestar. Esse púlpito está aqui, essa Bíblia está aqui. Eu posso afirmar. Isso aqui é um fato. É um fato. Essa Bíblia está na minha mão. Você não tem como contestar. Antes dos fatos, das coisas que não se vê, é o movimento da fé, tem a certeza. Ora, a fé é o firme fundamento, ou a fé é a certeza das coisas que se esperam. Antes dos fatos, das coisas que não se vê, tem a certeza. Como que você gera essa certeza no seu coração? Através de uma imagem, através de declarações que nós fazemos, através da paixão que você empenha no seu coração para fazer uma determinada coisa. Então, a fé é o firme fundamento, a certeza. Então, antes das coisas que não se veem, porque o texto, ele começa dizendo, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, ainda vão acontecer. É o firme fundamento, é a certeza. É a prova das coisas que não se veem. Então, antes de você ver, você precisa ter a certeza.
Antes de você ver, você precisa dessa certeza. Você precisa dessa imagem. Você precisa imprimir isso no seu coração. Quando olhamos para Hebreus, capítulo 11, vamos nos deparar com o título dado a alguns homens, os heróis da fé. Vejam, todos alcançaram esse título por causa de uma atitude chamada paixão. Diga comigo, paixão. Você precisa estar apaixonado por esta obra. Você precisa estar apaixonado por vidas que vão entrar neste lugar e vão reconhecer Jesus, porque você está aqui, ó, juntos, todos nós, no mesmo empenho, numa só paixão, num só desejo para alcançar as promessas de Deus para a vida de todos aqueles que Ele ama. Então, quando nós olhamos para esses heróis da fé, nós vamos ver essa paixão. Eu quero destacar no capítulo 11, o verso 13 e o verso 14. Hebreus, capítulo 11, o verso 13 e 14. Está escrito: pois estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas. Veja, todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas. Mas, vendo-as de longe, crendo nelas e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Verso 14. Porque os que isso dizem claramente mostram que buscam uma pátria, algo que estava projetado para o futuro. Eles claramente se mostraram que buscavam uma pátria. Eles tinham uma certeza, eles tinham uma paixão de alcançar a promessa que foi dada para cada um deles. Vendo-as de longe e crendo nelas e abraçando-as, confessaram. Tem uma outra versão que fala dessa forma. Vendo-as, precisa de uma imagem. Se ainda não estava diante dos olhos deles, isso quer dizer que eles tinham uma imagem daquilo que estava proposto para se cumprir na vida deles. Você precisa criar essa imagem. Você precisa olhar para a Igreja Batista Ebenezer. Nós temos uma logo, nós temos um prédio, nós temos aqui os nossos cultos. Você precisa olhar para isso e gerar uma paixão. A primeira atitude, gerar uma paixão, um combustível que te movimenta a chegar na promessa de Deus que já está pronta. Uma promessa de Deus que já está pronta. Amém? Você está me acompanhando? Eu acho que quando nós lemos aqui, ver, crer, abraçar, declarar essas atitudes, eu acho que tem um pouquinho de paixão inserida nisso. Você concorda comigo? Amém? Então, existe uma paixão nessas atitudes. Esses homens, eles se moveram por uma paixão, um desejo ardente de alcançar a promessa. Então você tem o ver, você tem o crer, você tem o abraçar e você tem o declarar. Ver, crer, abraçar e declarar. E nós temos sido ensinados a ver, a crer, a abraçar e a declarar constantemente. Você já tem esse conhecimento dentro de você. Agora você precisa colocar paixão nessa atitude, essa primeira atitude. Paixão para você ver, para você crer, abraçar e declarar. Declarar chamando à existência aquilo que os seus olhos ainda não estão vendo, mas que já é uma realidade realizada por Deus. Segunda atitude, agarrar a promessa pelo espírito da fé. Diga comigo, eu preciso agarrar a promessa pelo espírito da fé. Eu e você, nós já temos esse espírito da fé.
todo o conhecimento liberado através deste altar, pela vida do nosso pastor, já inseriu, já fez com que o nosso espírito compreendesse esse espírito da fé. Gênesis capítulo 17. Gênesis capítulo 17, o verso 2 e o verso 4. Aqui nós vamos ver uma aliança e uma promessa. Nós, pela fé, para agarrar essa promessa, nós nos apoiamos em algo. E o que faz com que nós tenhamos essa certeza? Porque o Deus que promete, o Deus que faz uma aliança, Ele é fiel para cumprir. Então nós temos uma aliança, nós temos uma promessa, e por isso nós agarramos pelo Espírito da fé aquilo que Deus já determinou para esta igreja, para as nossas vidas. Gênesis capítulo 17, verso 2 diz: E porei o meu concerto entre mim e te multiplicarei grandissimamente. Você quer mais alguma evidência do que Deus pode fazer para mim e para você? O que Deus pode fazer para esta igreja? Assim como Ele tem esse concerto, essa aliança, essa promessa com Abraão, nós somos herdeiros. Serve para mim, serve para você. Esse concerto, essa aliança, também serve para mim e para você. E porei o meu concerto entre mim e te multiplicarei. Diga comigo, multiplicação. É qualquer multiplicação? Não. É uma multiplicação grandíssima. Glória a Deus. Verso 4. Quanto a mim, eis o meu concerto contigo. Quanto a mim, eis o meu concerto contigo e serás o pai de uma multidão de nações. Quando eu olho para essa promessa, quando eu olho para essa aliança, eu me inspiro, porque aquilo que Deus promete, Ele cumpre. Aquilo que Deus determinou para o cumprimento da palavra dEle, serve para mim hoje, neste exato momento. Por isso eu posso afirmar, por isso eu posso declarar, já está feito. A promessa de Deus já aconteceu. Eu só preciso ficar firme para eu conseguir tocar. Eu só preciso ficar firme para eu tocar, para eu experimentar. Uma aliança, uma promessa. Atitude número 3. Operar a fé por meio da prática da palavra. Nós temos vivido como igreja, anos após anos, vamos completar o 10º aniversário, ano que vem, e nós temos experimentado do favor, da graça de Deus, do cumprimento de tudo aquilo que Ele projetou para esta igreja, acontecendo, se cumprindo. Porque nós temos colocado em atitudes de fé, em atitudes de ousadia, de uma paixão, de um desejo, ver cada um dos rostos que aqui estão, semanalmente, cultuando ao Senhor, colocando a sua fé em ação, de estar presente, contribuir para o crescimento, para o avanço. Tudo isso por causa de uma paixão, tudo isso por causa da atitude que nós empenhamos. E nessa atitude número 3, operar a fé por meio da prática da palavra. Nós temos recebido de Deus, porque nós temos colocado a palavra em prática. Operar a fé por meio da prática da palavra. Crer com o coração, falar com a boca. Amém? Nós tivemos a ministração com a Adriana, com o Fabiano, os 2 últimos cultos. Fomos bem inspirados por estas palavras e nós estamos a cada dia sendo levados, motivados, encorajados a avançar e a crescer. Então, abra novamente Romanos capítulo 4, verso 17,
Porque nós precisamos chamar a existência. Precisamos chamar a existência. Já está pronto. Deus já fez. Deus já realizou. Já é meu, já é seu. A Igreja Batista Ebenezer já alcançou, já conquistou, já está pronto. Mas essa promessa ela vai estar diante dos nossos olhos, na condição física, na condição onde que eu posso tocar, na condição onde nós podemos experimentar, na condição onde nós vamos ver todas as realidades no dia a dia dessa igreja, quando nós operarmos pela fé, por meio da prática da palavra. Romanos capítulo 4, verso 17, que é o texto de abertura, como está escrito: por Pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são, como se já fossem. Nós precisamos colocar essa verdade no nosso coração, falar com a nossa boca e chamar a existência. O que nós precisamos chamar a existência? O plano de Deus para a Igreja Batista Ebenezer. A visão que Ele deu para esta igreja. E nós temos a nossa participação pessoal, coletiva como igreja, de chamar a existência. Perante aquele no qual creu. Nós cremos, nós estamos diante de um Deus no qual nós cremos na sua palavra, e Ele diz: chame a existência. Chame a existência. Dentro dessa atitude número 3, que é operar a fé por meio da prática da palavra, nós também precisamos inserir dentro dessa atitude número 3, orar em outras línguas. Pastor Cláudio sempre ministra sobre oração em outras línguas, né? Hoje eu só vou falar um trechinho só. Amém? Mas não deixe de orar em línguas. Hora após hora. Agora que vai começar a ministração. Agora que eu vou começar a ministrar. Ainda tenho mais 2 horas só para falar de oração em outras línguas. Estou brincando. A segunda atitude dentro dessa atitude número 3 é orar em outras línguas para nós falarmos os mistérios de Deus. Os mistérios de Deus não estão escondidos para mim e para você. Não estão. Por quê? Porque somos uma igreja que ora muito em outras línguas. Orar em outras línguas é falar os mistérios de Deus. Orar em outras línguas é edificar a nossa fé para alcançar aquilo que já é nosso. Orar em outras línguas vai trazer a visão dentro do nosso espírito daquilo que nós precisamos fazer, daquilo que nós precisamos orar em português, daquilo que nós precisamos nos posicionar em fé para realizar, para alcançar, ver a promessa de Deus para esta igreja. Orar em línguas para falar os mistérios de Deus, alcançando a percepção e a vontade de Deus. Diga assim: existe uma vontade de Deus para esta igreja. Está inserida na visão que Ele deu para o pastor Vitor. Por isso, eu vou orar muito, muito, em outras línguas, para eu alcançar a percepção e a vontade de Deus real para esta igreja. Deus se apresenta para Abraão como o eu sou. E esse termo, essa colocação, o eu sou, ela é igual à luz, ela é igual, eu sou aquilo que você precisa. Eu sou o quê? Eu sou aquilo que você precisa. Então, pegue essa palavra. Ele é, o nosso Deus, Ele é aquilo que eu e você precisa. O que a igreja precisa para estabelecer, trazer o firmamento
do que nós precisamos enxergar com os nossos olhos naturais, porque já está feito. Nós precisamos do eu sou, crer nele, saber que é uma verdade, uma convicção dentro de mim, dentro de você, que aquilo que nós precisamos, nós já temos. O Deus Todo-Poderoso. Deus, ele tem a visão. Jesus, ele proclama a missão. E o Espírito Santo, por meio de nós, a igreja, o corpo de Cristo, executa as estratégias que manifestam a visão de Deus. Deus tem a visão. Ele já deu a visão para o nosso pastor. Jesus, ele proclama a missão alcançar vidas, ter uma estrutura ampla, grande, suficiente para alcançarmos multidões. Alcançar multidões. Alcançar multidões. Rio das Ostras precisa de mim, precisa de você. Rio das Ostras está cheio de pessoas que precisam de mim e precisa de você. Como igreja, como corpo de Cristo, para executar as estratégias que manifestam a visão de Deus. Sou eu, é você, que vai trabalhar, que vai executar. Deus, ele não vai vir do céu e fazer as coisas. Quem faz as coisas somos nós. Somos nós que executamos as estratégias que manifestam esta visão. Deus, ele tem a visão. Jesus proclamou, alcançou a minha vida e a sua, e agora nós somos a roda propulsora que vai ir adiante para alcançar os outros. Lembra que no início eu disse que o desejo de Deus é desde o início até o fim, é desde Gênesis, Apocalipse. Se inspire, porque a palavra, ela sempre vai te levar, vai te encorajar do início ao fim a estabelecer a visão de Deus para cada igreja, para cada visão. Ele vai nos levar com essa inspiração. E através dessas atitudes, nós vamos colocar a visão de Deus diante dos nossos olhos naturais. Do início ao fim. O desejo de Deus desde o início até o fim. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 7. Abraão, ele teve o privilégio de ser pai de muitas nações. Multidões foram alcançadas. Ele já cumpriu a parte dele, e agora é a minha e a sua vez de cumprir a nossa parte. Como igreja, como corpo de Cristo, executar as estratégias que manifestam essa visão. Aleluia. Eu creio, queridos, muito em breve, diante dos nossos olhos, será uma alegria, um contentamento tão grande, uma alegria tão grande, de ver o cumprimento dessa palavra que já está pronta, diante dos nossos olhos. Eu tenho estado muito motivado, encorajado, ir à frente, com muita velocidade, naquilo que Deus está propondo para mim e para você, como visão. Alcançar 1% de Rio das Ostras, ter uma fachada linda, um lugar onde as pessoas vão estar desejosas de estar aqui, porque vão saber que aqui sinais, maravilhas e prodígios fluem, curas acontecem, libertação, salvação, transformação. Apocalipse capítulo 7, a partir do verso 9. Apocalipse capítulo 7, versículo 9, diz: depois destas coisas, olhei, diga comigo, olhar. Depois destas coisas, olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, e tribos,
e povos e línguas que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. Verso 8. Verso 10, quer dizer. E clamava com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está assentado no trono, e ao Cordeiro. Aqui, nesse texto, nós temos... Deixa o verso 9, por favor. Aqui nessa passagem, no título da minha Bíblia, tem o seguinte título: a visão dos glorificados. Aqueles que foram conquistados pela visão, pelo cumprimento da palavra. E Abraão, ele teve o privilégio de ser pai de muitas nações, ser pai de multidões. Eu quero que você coloque essa palavra no seu coração, entendendo que o nosso tempo chegou. O tempo determinado para a nossa igreja já chegou. O tempo determinado para esta igreja já chegou. Eu quero que projete agora a imagem que o pastor Vitor anunciou, projetou. E eu quero que você coloque essa imagem no seu coração. Eu quero que você imprima essa imagem no seu coração. O que você vê é bonito? O que você vê alegra o seu coração? Além dessas paredes, além desse lugar bonito, esplêndido, tem uma multidão de pessoas lá dentro. Tem uma multidão de pessoas lá dentro. Você precisa estar encorajado a cada culto, a cada momento, na sua devocional, de olhar para essa imagem, fazer com que essa imagem seja impressa dentro do seu espírito, porque neste lugar, nisso que está sendo projetado e que já está feito da parte de Deus, já se cumpriu sobre a vida desta igreja. Olhe, fixe essa imagem aí no seu coração. Você vai viver, você vai experimentar. A visão dos glorificados, ali dentro, os glorificados, salvos, libertos, transformados pelo poder da palavra, pelo empenho que foi dado por mim e por você. Tantas outras pessoas chegarão neste lugar por causa das nossas atitudes. Olhe para isso, imagine isso, do início ao fim. Deus está nos inspirando a ficar dentro desta visão. Você não pode sair desta visão. Você precisa cada dia colocar esta visão. Eu estou projetando, trazendo essa imagem, porque é algo que está sendo construído. Deus, Ele já providenciou tudo o que precisa para que seja estabelecido. Já está pronto. E agora eu e você, nós vamos experimentar. Então olhe para isso. Imagine. Deixe essa imagem ser fixada no seu coração. Porque do início ao fim, Deus, Ele está nos inspirando a ficar dentro dessa visão. Gere esse retrato, gere essa imagem na sua mente. Lance ele no seu coração. Imprima no seu espírito. Solte com a sua boca e faça manifestar com a fé que está dentro de você. E seja também você um privilegiado, uma privilegiada, por fazer parte deste cumprimento, do manifesto desta visão, por meio da sua vida. É por meio da sua vida. É por meio da sua vida. Nós somos uma igreja da fé, nós somos uma igreja que dentro do nosso espírito flui fé constantemente. Quando você ouve uma heresia, ouve uma pessoa falando, dizendo que é Deus, dizendo que a palavra diz aquilo que não está escrito, nós não nos conformamos. É desse jeito que nós precisamos nos comportar, com a visão da fé, com a palavra da fé, para que através dessas atitudes nós alcançarmos
termos diante dos nossos olhos, poder tocar a imagem que já está impressa, que Deus já preparou, que Deus já fez para a minha vida e para a sua vida. Essa igreja, ela vai experimentar essa grandeza do poder e da glória de Deus. Muito brevemente, eu e você estaremos muito alegres, ainda mais do que já estamos no nosso dia a dia, porque a palavra que nós temos recebido tem nos dado essa alegria, esse encorajamento, mas muito em breve a nossa alegria será grandíssima, porque será uma multidão, onde nós vamos poder ter a capacidade de estar cuidando, de estar liberando palavras para essas pessoas, e nós vamos ver este lugar. E mais uma vez, eu não quero dizer que nós estamos falando aqui de números. Números são importantes, mas o mais importante é pela fé e através das nossas atitudes nós alcançarmos o que Deus já fez. O que Deus já fez. Amém? Se coloque de pé. Glória a Deus. Uma visão que já se cumpriu. E essa verdade, essa vitória que já é nossa, ela está a cada dia mais próximo de nós tocarmos.